Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa linda e bela missão. O evangelho que vamos ouvir encontra-se em São Marcos. Na primeira semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê se não digas a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote, apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para que se sirva de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar, a divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava fora, nos lugares despovoados, e toda parte vinham até a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, desculpa pela dificuldade hoje de proclamar o Evangelho, estou com a garganta meio inflamada, mas tudo bem, Deus é mais, né, na nossa vida. A nossa alegria está em saber que Deus é mais. Hoje esse Evangelho é muito interessante, muito interessante. Aproximou-se dele um leproso. Nós precisamos entender o que significa para um leproso sair da cidade da lepra. O lugar específico para quem era leproso, a cidade da lepra. E esse leproso saiu e foi encontrar-se com Jesus, colocou-se de joelho. Interessante que quantos doentes que foram até Jesus colocaram-se de joelho. Esse colocar-se de joelho significa que esse leproso ele se curvou, ele se curvou totalmente. Ele pôs a cabeça no chão. Por quê? Porque para o leproso, estar com alguém, tocar em alguém, isso é impossível para o leproso, né? Nós sabemos, né? A história conta para nós, né? A palavra de Deus conta para nós, narra para nós, que o leproso era aquela pessoa que era banida da sociedade por total, né? Era banida da sociedade, né? De forma que eles não podiam conviver com a sociedade. E aí esse leproso faz esse gesto. E é um gesto comum do leproso para pedir esmola. Se jogava aos pés de alguém para pedir esmola. Mas quando esse leproso encontra Jesus, ele não foi pedir esmola a Jesus. Ele não foi pedir esmola. Se queres, pode curar-me. Se queres, pode curar-me. Veja bem, existia aqui é muito interessante, eu já falava sobre isso, né, anteriormente, esse evangelho ele está se repetindo para nós hoje, né? Eu já falava, repito, anteriormente isso. Aqui tem dois caminhos aqui interessantes para nós olharmos. Primeiro, o desejo do leproso, encontrar o Senhor. Agora eu fico imaginando, antes de falar desse caminho, eu falo que é o desejo, já falando que é o primeiro caminho, o desejo, eu fico imaginando
esse leproso ter que cortar a cidade inteira para estar com Jesus, o quanto ele não passou por, por ofensas, por humilhações, até chegar a Jesus. Mas aqui está o ponto alvo, o querer, o desejo do leproso. E vai ao encontro do desejo de Jesus. Quando ele se prostra diante de Jesus e pede a cura, Jesus disse: eu quero. Então tem o querer do leproso e o querer de Jesus. Ou seja, muitas vezes não sabemos nos colocar diante de Deus, né? O nosso querer é um querer que desconfia. Esse leproso não desconfiou de Jesus. Esse leproso, ele disse: se queres, podes. Podes. Ele não disse para Jesus: se podes, se podes. Não. Ele disse: se queres, podes. Então, muitas vezes, nós nos colocamos diante de Jesus não como esse leproso. Nós nos colocamos muitas vezes duvidando. Não sei se a palavra correta é essa, duvidar, mas nós talvez seja cheio de receios se Jesus vai fazer ou não, né? Nós temos cheio de receios. E esse leproso foi com toda a confiança, porque tem toda uma história aqui também a ser narrada, né? Na vida desse leproso, quantas situações. E ele vivia lá com a lepra. A lepra fedia, gente, irmãos, a lepra fedia. Ele vivia no meio de gente fedida, porque todos juntos, a lepra, a lepra naquele tempo, ela não tinha um tratamento adequado, então as pessoas baniam para não se contaminarem. Então tinha a cidade da lepra. Refletindo essa vontade de Jesus, eu quero, refletindo essa vontade desse homem e refletindo essa cidade da lepra, eu fico me perguntando se nós hoje, na nossa sociedade, nós não estamos na cidade da lepra. Quantas pessoas perversas, quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro das pastorais, até mesmo dentro das comunidades, quantas pessoas maquiavélicas, quantas pessoas com as lepras no seu interior. Não é mais a lepra física que se vê, mas a lepra que não se vê. Quantas pessoas fazendo maldade com as outras, fazendo intrigas, fazendo confusões, criando divisões dentro das comunidades, dentro das pastorais, dentro das famílias cristãs. Quantas pessoas estão na cidade da lepra, estão morando na cidade da lepra, não conseguem conviver com o outro, não conseguem sair de si mesmo, estão com a alma leprosa. É preciso hoje nós nos olharmos profundamente, nos questionarmos, nos observarmos, se nós também não estamos nessa cidade da lepra, essa lepra que tem alcançado tantos corações, criado por Deus, tantos seres humanos que vivem essa lepra de forma tão, digamos assim, tão sufocante, tão sufocante. E hoje nós queremos pedir a Jesus que nos liberte da lepra, seja lá qual for a lepra que você possa estar vivendo na sua vida hoje, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja. Peça ao nosso Senhor Jesus Cristo que que liberte você, que liberte seu filho, que liberte o seu padre, que liberte seus bispos, nossos bispos, que liberte nossos líderes das lepras desse mundo, da cidade da lepra. Não deixe com que a nossa igreja entre nessa cidade da lepra, que é essa toda a sociedade que nós vivemos hoje, toda a sociedade que hoje nós experimentamos, a sociedade como um todo.
que é uma grande lepra, a grande cidade da lepra. Hoje, então, queremos refletir esse querer de Jesus. Eu quero. É muito bonito isso. Eu quero ser curado. Ou seja, seja curado. Então, há o querer de Jesus aqui. Então, que nós possamos hoje mergulhar nesse querer de Jesus, nos permitirmos vivermos esse querer de Jesus, vivemos a dimensão da misericórdia, do perdão, vivemos a dimensão do amor. Jesus, cheio de compaixão, disse: eu quero, seja curado. E Jesus está dizendo isso para mim e para você hoje. Eu quero, diante do seu pedido, diante do seu clamor, Jesus está dizendo: eu quero, seja curado, seja liberto de tudo isto. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a olharmos para a orientação do diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nossa mãe, nos ajude com o nosso instituto, nos ajude a cada dia a ter a nossa casa, que a Virgem Maria nos sustente, Rainha do Clero, São José, patrono da Santa Igreja, nos ampare nos momentos mais difíceis de viver a obediência à Santa Igreja. Nos ampare, ó querido São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.